A gente viu que foi uma eleição muito apertada, uma diferença bem pequena, conforme muitos analistas, eu inclusive, prevíamos. A diferença mostrou que o bolsonarismo é muito forte, mas mostrou também. A gente viu que a diferença foi muito apertada, bem pequena, como muitos analistas previram, eu entre eles. O que esses números mostraram? Mostraram que o petismo é uma força muito forte ainda no país, que o bolsonarismo é muito forte também, mas mostraram que o antibolsonarismo e o antipetismo talvez sejam as duas forças políticas dominantes hoje. E essas duas forças são o tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Eu já falei algumas vezes aqui no diagnóstico sobre isso, mas vamos recapitular um pouquinho antes de avançar. Essa eleição era uma eleição sobre o antibolsonarismo e o antipetismo. Quais das duas rejeições ao Bolsonaro ou ao Lula, qual delas sairia vencedora? A gente viu ao longo da campanha o antipetismo aumentar. Ele estava diminuído um pouquinho, ele estava mais fraco, mas ele foi aumentando ao longo da campanha e a gente viu o antibolsonarismo reduzir. Quando a gente via as taxas de rejeição dos dois candidatos, antes da campanha, era praticamente impossível pensar o Jair Bolsonaro eleito. Bom, os números desse domingo mostraram que não, que a diferença foi muito apertada e talvez se o Lula não tivesse conseguido fazer a frente ampla que fez, ou se a abstenção para o lado dos eleitores petistas tivesse sido um pouco maior, talvez o Bolsonaro tivesse levado. Quando essas duas curvas elas se encontraram, quase se encontraram, ao fim da eleição, a rejeição, as pesquisas mostravam a rejeição do Lula ainda inferior à rejeição do Bolsonaro. Mas elas quase se encontraram. Muito provavelmente como reflexo da campanha massiva de ataques ao Lula, algumas delas baseadas em fatos e muitas dessas peças de campanha baseadas em fake news ou no desejo, na tentativa de despertar preconceitos contra o PT e contra o Lula. Quando essas duas curvas se encontraram, aquele momento passou a ser um momento de indefinição da campanha. Uma indefinição que chegou até domingo. Muitos institutos pescaram essa indefinição. O Datafolha, por exemplo. O Datafolha mostrou que havia um empate técnico. O MDA, que foi o instituto que mais perto chegou do resultado, também mostrou que havia uma indefinição. Agora, o que isso significa para a política brasileira? E o que isso significa para o governo Lula? Para a política brasileira, significa que o antipetismo que se mostrou ontem a segunda maior força do país, dá para a gente dizer que o antibolsonarismo é a principal, afinal de contas, foi ela que fez que saiu vencedora, né? Não dá para a gente dizer que foi o petismo só que saiu vencedor. Ali aqueles 60 milhões de votos do Lula, havia petismo, mas havia também antibolsonarismo. O Lula, sozinho com seus apoiadores, não ganharia. Ele teve muito do antibolsonarismo, que, somados, já que todos os petistas são também antibolsonaristas, é a força dominante. Mas mostrou para o governo Lula que o antipetismo tem que diminuir para o bem do governo Lula. Ou seja, essa frente ampla que ele conseguiu montar e que o elegeu, uma frente ampla que ele conseguiu trazer um dos seus principais adversários políticos, talvez o maior adversário político da sua vida, que foi o Fernando Henrique Cardoso, antes do Jair Bolsonaro, essa frente ampla que trouxe a Marina Silva de volta para o arco de influência do Lula, essa frente ampla que trouxe a Simone Tebet, essa frente ampla que trouxe o João Moedo, essa frente ampla que misturou periferia e uma parte da Faria Lima, tem que ser ampliada. O Lula precisa fazer um governo plural, tão plural quanto foi sua campanha, e plural na prática. Não dá para apenas ser figurativa a presença da Simone Tebet, se ela for ministra, ou de algum ministro com boa interlocução com o empresariado, ou mesmo a figura do Alckmin,
Se for decorativo, vai dar chabu. O Lula tem que verdadeiramente governar com essa frente ampla que o elegeu. Ele tem que governar com o Alckmin. Ele tem que escutar Simone Tebet. Ele tem que colocar a Marina Silva de alguma maneira na mesa de decisões. Ele tem que tentar usar a figura do João Moedo, procurando talvez para conversar, e outros empresários da Faria Lima que topam essa conversa com ele, para mostrar que ele quer fazer um governo também para o grande empresariado. Isso vai ser uma tarefa difícil. Vai ter gritaria em parte do PT, vai ter um pedido, às vezes, excessivo de concessões por parte de algumas dessas figuras para que o Lula faça. Vai ter cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Isso é da democracia. Democracia é assim. É essa disputa de interesses para se chegar à construção de consensos mínimos e, aos poucos, ir avançando. A trajetória do Lula mostra que se tem uma figura na política brasileira capaz de fazer essa concertação, é ele. E, usando esse talento e deixando as derrapadas do passado no passado, é capaz do Lula conseguir.